para estarmos batendo um bate-papo sobre como é que o teatro se apresenta, também ligado a essas emoções. Mas antes disso, a gente vai querer conhecer um pouco mais sobre essa história. Primeiro, agradecer vocês, né, pela parceria e também pelo convite. Sinto muito honrado e todos os membros mandam um abraço caloroso para vocês, né? Nós somos um grupo que tem teatro, dança e música, então nós temos muitos atores lá. Então, a minha trajetória, eu comecei a fazer teatro porque eu tinha muita vergonha, muito tímido, eu era muito tímido. Lá na minha casa, lá com as minhas ideias, eu criava, eu escrevia, eu fazia personagens, mas aí chegava na escola, por exemplo, numa apresentação de trabalho, eu travava. Ou eu não travava, mas eu não sabia também dividir com o outro, né? Ou eu falava tudo, ou eu falava nada. Não tinha um grande equilíbrio pela vergonha, né? Então, eu comecei a fazer teatro quando eu comecei no curso normal, no Mané Marim. E aí foi em 2008. Nossa, meu Deus. Agora pensando, tem bastante tempo. E aí, quando eu comecei, foi por essa questão. E eu fui me apaixonando pela arte. A arte, ela vai modificando a gente, tanto dando essa segurança, né, que eu buscava, mas também várias perspectivas na vida, né? Várias questões, como o mundo da arte ele é amplo. O ator de teatro, né, tem a grande frase que fala que a arte imita a vida, né? Mas, na verdade, eu acho que a arte transforma a vida numa realidade, às vezes, mais adaptável às alegrias. É o que eu sempre falo muito para os meus alunos de teatro, é que a arte ela não está imitando, ela está fazendo uma coisa original e acaba tocando o coração das pessoas com os sentimentos já existentes no dia a dia, né? Mas, assim, o teatro, eu posso dizer que ele modificou a minha vida e sempre que eu quero fazer uma aula diferente com os alunos, que eu também sou professora, eu uso o teatro para trabalhar com eles essas várias dimensões que me ajudaram muito, porque uma das coisas que acaba acontecendo na escola é essa vergonha. Às vezes o aluno ele até sabe, a pessoa até sabe, mas ela tem tanta vergonha de demonstrar o seu lado artístico que ela tem medo. E eu sempre fui muito na perspectiva assim que não tem essa questão de dom, sabe? Eu acho que talento ele é uma coisa que você constrói. Você constrói com muita dedicação, muita técnica, muito cuidado. Porque muita gente fala assim, não tem como ser ator, eu não tenho dom, não nasci engraçado, ou eu não nasci super dramático. Tudo isso você aprende se você tiver dedicação na área também. Então, basicamente, foi assim minha trajetória. Agora, especificamente, estou no coletivo Mudarte e estou trabalhando muito a questão do teatro negro, que é um teatro que recorrente no Brasil há um tempo, desde a época dos anos 70, e tipo, ninguém ouve falar. Abdias do Nascimento foi praticamente um herói nacional e a gente não ouve falar sobre as coisas que ele fez do teatro experimental do negro. Então, agora eu estou focada nesse estudo do teatro experimental do negro, né? Nossa, que bacana, né? Acho, eu ouvindo você falar, né? Eu estou aqui pensando, realmente a gente tem essa ideia, eu não vou dançar porque eu não sei dançar, não levo jeito. Não vou fazer teatro porque eu não levo jeito. A gente precisa entender que a gente aprende, né? Tudo na vida a gente aprende. É claro que se de repente você acha que não tem, assim, não dá para seguir carreira, não vou ser um ator famoso de novela, de filme, mas as habilidades a gente consegue aprender e tem, assim, uma importância muito grande para a nossa vida, né? A gente consegue ver a vida de outra perspectiva. As artes, né? Todas as linguagens fazem isso com a gente. E eu vejo, assim, o teatro... essa condição da gente, sabe, exteriorizar de uma maneira, sabe, de repente até lúdica. E eu acho que assim torna mais fácil essa comunicação, porque às vezes a gente não sabe, né, como lidar com isso, como colocar para fora o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, ou até não se conhece, que é o que a gente também está falando durante a semana, né, sobre autoconhecimento. O teatro é fantástico para você se conhecer, não é? Com certeza. É bacana você falar essa questão, Vanessa, porque ontem mesmo eu dei uma aula para alguns alunos de teatro sobre o quem sou eu. Quando a gente começa a fazer teatro, a gente tem muita perspectiva de memória emotiva. Mas como que eu vou ter uma memória emotiva se eu não me conheço? Tem muita perspectiva da construção da personagem. Como que eu vou construir alguém se eu nem sei quem eu sou? Então, claro que o personagem ele vai ter algumas coisas, trejeitos nossos. Mas para a gente aprofundar nele, a gente tem que aprofundar na gente, que é a parte mais difícil, eu diria.
porque para a gente ver nossos trejeitos, nossas dificuldades, e o lado emocional voltar, né? Tanto que, assim, às vezes as pessoas confundem a memória emotiva com falar assim, nossa, Vanessa, lembra daquele dia que a sua avó morreu? Como que você sentiu? Não, não é isso. Porque você vai fazer a cena, só que você não vai conseguir voltar, vai abalar o seu emocional, porque você vai se confundir ali ator personagem. Na verdade, como você sentiu no seu corpo, quando você está triste, onde você sente? Ah, meu coração acelera, Mônica. Ah, minha garganta treme. Então, na verdade, isso é memória emotiva. E é interessante que cada um tem a sua memória emotiva. E a gente leva isso para os nossos personagens também, mas a gente tem que se autoconhecer. Isso é um processo muito interessante, né? Assim, o autoconhecimento e essa formação da persona que o Mônica coloca agora, né, para a gente. Você construir um personagem precisa entender que ele também vai ter um quem sou eu. Então, com suas características não apenas físicas, que aí, de repente, a gente vê atores que precisam modificar, né? Seja o cabelo, engordar, emagrecer, algumas questões mesmo estéticas que são modificadas, né? Mas, principalmente, né, e é o grande diferencial, às vezes, a aparência do ator fica igual de uma peça para outra, ou num filme para outro, mas o que grande diferencial está na construção desse personagem, na sua características psicológicas, né? Então, é um elemento importante de construção que a gente tem que fazer quando está nessa posição de artista de teatro, né? E hoje, assim, celebrando esse dia do artista de teatro, né, aprofundando ainda mais, Mônica, um pouco nessa perspectiva, gostaria que você falasse como que é as sensações do artista estando, por exemplo, no palco, no teatro, aquele momento ali de subir ao palco, depois dos sinais, né, os famosos sinais do teatro, em que a cena começa a desenrolar e todo aquele texto que foi ensaiado, memorizado e adaptado para a situação, para o momento, como que se passa, né? Como que são as emoções e como que o ator se coloca naquele momento. Olha, é muito interessante essa pergunta, porque assim, até começa nos sinais, na verdade, a questão artística. Porque os sinais, eles têm toda uma trajetória, que quem inventou foi Molière, que ele era um grande comediante, um dos maiores do mundo até hoje. E ele inventou os sinais, na verdade, para dizer para as pessoas, para os artistas, que o rei estava lá. E quando o rei ia, quer dizer que a peça ia bombar. Então ia ter muita merda, porque ia muita gente rica, então ia ter muito cavalo lá cagando. Então, por isso que no teatro, por exemplo, a gente deseja merda, né? As coisas assim, a outra... É engraçado as histórias, né? E o Mulher, ele dava cajadadas, assim. A primeira era meio que para avisar os artistas, ó, está vindo aí alguém. Pode ser alguém, assim, famoso, interessante, responsável. A segunda já era, se preparem, tá quase. E a terceira é, nossa, o rei chegou. O rei chegou, já evidenciaram o rei. Vai começar agora merda para vocês, tem muita merda aqui. Cagaram pra caramba, então tem muita gente rica, faz direito, entendeu? Então isso é uma perspectiva assim, né? Pra gente que tá lá dentro, é tipo, o primeiro sinal, ai meu Deus, não tem como fugir mais. O segundo, a hora tá chegando, que eu vou fazer, esqueci tudo. Só que você não esquece, né? Mas dá aquele nervoso, frio na barriga. E o terceiro sinal é, acabou. A Mônica tá ali, sim, né? Porque, igualzinho eu falei, você não se anula, né? Você empresta pro personagem características suas e se transforma, né? Mas, terceiro sinal, você entra na sua personagem e, às vezes, você esquece, que é uma dificuldade, assim, de muitos atores, né? Eu conversando com vários, a gente chegou a essa conclusão, você esquece de terminar a peça, porque você começa a viver uma outra vida. É como se aquela vida ali não tivesse fim. A peça tem fim, mas a personagem não, ela continua, ela tem uma história, uma trajetória que você faz antes, que a gente chama de perfil psicológico, que você faz do depois que vai acontecer com ela. Então, assim, é muito bom, é muito gostoso. Mas é que, assim, muita atenção, né? Ainda mais se o personagem tiver sotaque. Eu já fiz alguns sotaques, que é uma coisa bem difícil de tirar depois. Meu Deus do céu. Sotaque baiano ou nordestino, eu fiquei, tipo, 1 ano praticamente com algumas coisas. Eu falava, vixe, oxente, umas coisas assim, porque é muito gostoso, você entra no personagem e ele entra em você também. Então, Miguel Falabella, ele tem um texto que é Pode-se lá matar aquilo que se amou loucamente, que é exatamente sobre o ator ter que matar os personagens antigos, né, para ele criar novos personagens, ou até também tirar esses personagens do seu dia a dia. Porque a gente vai pegando trejeitos assim do personagem
aquela pessoa, né? Você falou, aquele novo ser. Então, é muito bom, mas também é muita responsabilidade emocional, né, com o público. Porque o teatro você faz com o ator e o público, né? Precisa de uma pessoa para assistir, uma pessoa para fazer, no mínimo. E aí a pessoa tem que se sentir tocada pelo que você quer passar. Mas é muito bom. Eu tô pensando aqui, né, sobre os sotaques. Eu não faço teatro, né? Amo, sou louca, vou a teatro sempre, mas em um momento que você vai a uma cidade diferente, que o pessoal tem sotaque, você volta falando. Eu fico imaginando para vocês ficarem, que ficam ali temporadas, né, fazendo algum personagem. A gente já custa tirar a gente começa na brincadeira, não é assim quando a gente viaja, começa imitando, né? Quando você vê, você já tá lá falando igual. E para tirar é terrível, imagino vocês. É. E aí, dentro dessa questão aí do teatro, né, que está no palco, você falou todo esse contexto aí até do Molière, que tinha uma preparação, então, os teatros dos palcos, né, eles vão sendo um desejo até de quem é artista iniciante, né, quem está começando a fazer as aulas e que às vezes está vislumbrando já essa perspectiva de vou para os palcos e entrar em grandes temporadas, ir para as duas grandes capitais aí do teatro no Brasil, né, Rio e São Paulo, ficam fazendo essa ponte aérea, de estar hora num teatro, hora em outro, né, agora pensando no teatro espaço físico, mas queria trazer uma reflexão ainda mais aprofundada para a gente, pensar também nesses palcos que não tem todos esses holofotes, né, a plateia não está ali, e que o Bertoldi traz bem para a gente essa noção. Ele diz o seguinte: vocês, artistas que fazem teatro em grandes casas, sob sóis artificiais, diante da multidão calada, procure de vez em quando o teatro que é encenado na rua, cotidiano, vário e anônimo, mas tão vívido, terreno, nutrido de convivência dos homens, o teatro que se passa na rua. E aí a gente vai percebendo que, de fato, há esse teatro que pode ser a peça de teatro levada para a rua e que ganha outra dimensão. E aí, se você teve alguma experiência nesse sentido, Mônica, partilhar com a gente um pouco agora também, assim, como que é fazer o teatro fora do palco, né? fazer com que a rua, os lugares, os espaços públicos se tornem esse palco. Então, como que o que você percebe diferente, mas também falar um pouco desse palco da vida que são as nossas vidas, né? Essa passa na rua, mas é porque somos nós a ensinar, né? Que você falou, a arte imita a vida imita a arte. A gente até colocou essa questão semana passada, né? Então, assim, nessa pergunta que se fica, né? Qual que está imitando, se está imitando, existem vidas acontecendo, histórias acontecendo, sendo marcadas. Alguns mais protagonistas do que outros, né? E depois a gente partilha um pouco mais sobre isso, sim. Mas agora mais focado nessa questão da apresentação. Como que se dá quando a apresentação sai dos palcos e vai para a rua? Então, é muito importante o que você falou, porque nós, por exemplo, no coletivo, nós acreditamos que o teatro ele tem que ser acessível. O teatro ele não consegue ser acessível se você pensar só no palco, né? Você pensar assim, a nossa região, por exemplo, só vou apresentar no Gacemes. Como que vai ser acessível para aquela criança do interior, para aquela criança de cidades que não tem o espaço de teatro? Então eu não vou fazer. Não, então, assim, eu já apresentei teatros em escolas, em quadra. Gente, apresentar teatro em quadra é um desafio muito alto, porque além da voz, né, ela abre, ela não ecoa, mas você vê como que as pessoas elas ficam mais atentas também, porque elas estão no espaço delas e você que foi lá. Então, a arte ela também tem esse viés, né, de acessibilidade, de ir até as pessoas. E aí eu tenho uma experiência muito bacana com isso. Tenho várias em relação a projetos de escola, de ir nas escolas apresentar no espaço que a escola tinha. Normalmente não é teatro, um teatro mesmo que a escola tem, é um auditório ou na quadra da escola, mas tem uma experiência que a gente fez no Mercado Popular ali de Volta Redonda. Foi muito interessante. Eu não lembro se era no ano de 2011 ou 12, que a gente estava falando muito sobre a violência contra a mulher. Infelizmente, está aí forte até hoje essa temática, né? E a gente fez um projeto, vamos pegar situações existentes e vamos levar para a rua, como se fosse
real, como se estivesse acontecendo. A gente não vai anunciar que é teatro, a gente não vai parecer um grupo de teatro, a gente não vai chegar em bonde, em bando, nada disso. A gente só vai aparecer lá e começar a cena. Então foi assim, uma experiência para mim muito forte e ao mesmo tempo foi muito complicado encerrar aquilo, porque foi muito interessante, muito engraçado. A cena era, né, de um casal e o homem estava irritado com a mulher, queria bater nela. E aí ela falava que não aguentava mais a violência que ela estava sofrendo. E aí, gente, no mercado popular, aí ele começou a gritar, pegava assim o meu braço mesmo, aí eu gritava, falava as coisas. Aí juntou de gente assim, veio um monte de mulher, falou, chama a polícia, denuncia ele, que não sei o quê. Então, assim, você viu que as pessoas entraram, sabe? Elas entraram, um teatro de rua, ele faz as pessoas adentrarem ao mundo artístico de maneira assim, natural. E depois, quando a gente explicou que era teatro, eles falaram assim, nossa, vocês estão de parabéns, porque não parecia, não dava para entender. E a gente fez também uma experiência assim, que me mudou como pessoa. Nós fizemos um experimento mendigos, nós nos vestimos todos de mendigos, né? Também nos separamos pela cidade, na época foi em Volta Redonda, e nós percebemos como que essas pessoas são invisíveis, né? E era um experimento da arte imitando a vida. Então, como que a gente percebeu? Até aquela ideia do Bertold Brecht, né? Tipo assim, ninguém fala dessa temática. Ninguém fala do mendigo, o que ele passa, o que ele está vivendo. Teve gente, sim, que ofereceu moeda, mas teve gente, por exemplo, que ofereceu levar para casa as meninas, assim, vem comigo, quando era mulher. Teve gente que nem olhava, porque eles são seres invisíveis, né? Tem até um texto que fala sobre isso, que os faxineiros, né? Que os garis, muitas vezes os mendigos e outras profissões, e outras pessoas também, grupos excluídos, são invisíveis para a gente no dia a dia. A gente vai passando e a gente não percebe. Aí eu lembro que a gente entrou no shopping para poder fazer essa experiência, né, de rua, e a gente foi barrado no shopping. E aí a gente entrou até com a legislação que no shopping não pode ser barrado, as pessoas não podem ser barradas, né, pela aquela situação ali. Aí ele falou assim, não, aí vocês não estão de chinelo. Aí a gente calçou chinelo e voltou de novo. Gente, essa experiência foi muito bacana. Você vê assim que o teatro de rua, ele traz realmente essa questão de levar o teatro e levar várias questões. Barra Mansa, por exemplo, tem um teatro que nasce numa cidade que conta a história de Barra Mansa na rua e vai passando pelos vários lugares, assim. Então, o teatro de rua, com certeza, ele traz essa temática forte, assim, combatente, né, pra gente. E é interessante que você falou de Bertold, porque a gente tem aqui uma grande referência nacional, que é Augusto Boal. O Augusto Boal, ele traz essa vertente do Bertold Brecht também. Bertold Brecht é a minha paixão, então sou suspeita. Porque o teatro político, né, eu não acredito que arte por arte. Eu acho que toda arte ela tem que passar uma mensagem, né? Não é politicagem, mas política de imitar a vida mesmo, né? Política é a vida do povo. Então, assim, é muito interessante porque ele também fazia as peças assim. Eu vou dar um tema para vocês agora, atores. Os atores de Bertold Brecht e Augusto Boal tinham uma preparação não só do improviso, mas do que estava acontecendo na realidade deles ali, muito grande, porque falava para o público, aonde que está acontecendo? Que tema vocês querem? O que vocês querem que é falado? E tudo temas políticos. Então, fazia aquela interação com o público, acontecia na rua, acontecia assim, em espaços como a gente fez, em shoppings, lugares assim, não necessariamente no teatro. O teatro ele não pode ser elitizado, né? Se ele for elitizado, a arte acaba se fechando ali e não chega, né, na população em geral. Ô, Mônica, vamos falar agora então das emoções, né? Essa possibilidade que o teatro tem de trabalhar as emoções, porque eu fico pensando assim, dentro de tudo que a gente tem falado, né? A gente precisa trabalhar as nossas emoções, a gente precisa ser forte emocionalmente, e de que forma o teatro pode ser, né, uma ferramenta para esse processo aí de autoconhecimento, para esse processo de trabalhar as suas emoções, educar, né, as emoções. De que forma o teatro pode contribuir para isso? Olha, é muito interessante essa questão, Vanessa, da questão da vivência, da transformação. Porque quando você se depara com as emoções de uma personagem, né, você se depara com as suas.
E aí você falou que a gente tem que trabalhar emocionalmente. Então, o teatro já foi até comprovado que ele consegue curar, por exemplo, a síndrome do pânico. Eu tenho amigas que começaram a fazer teatro e a síndrome do pânico parou. Porque são exercícios que ajudam você a extravasar os seus sentimentos. Então, nós temos muitos exercícios assim de cooperação, exercícios que você tem que pensar nas suas emoções, exercício de troca de emoção. Então, ele mexe muito com as estruturas e, sobretudo, também relaxamento, porque eu acho que a gente, no dia a dia, na nossa rotina, tem muita pressão, né? Você tem que estar bem pronto, mas como que você fica bem? Né? Com todas as perspectivas, todas as coisas que você vive. Então, o teatro também ajuda a gente a extravasar essas emoções, extravasar isso que a gente sente, mas, sobretudo, conhecê-las. Muita gente acha assim, eu não sou capaz de fazer tal coisa, eu não sou capaz de controlar tal sentimento. Nós somos capazes de controlar nossos sentimentos, nós somos capazes de coisas, mas nós temos que saber que sentimento é esse, aonde ele começa. Então, o teatro ajuda muito você a perceber aonde ele começa. Por exemplo, eu, assim, sofro um pouco de ansiedade. Eu já sei onde vai começar. Aí o coração acelera e tudo isso eu percebi com o teatro. Aonde começa aquela emoção, da onde que ela vem. Então, assim, é muito importante esses jogos para a desinibição e tudo para o autoconhecimento. E o teatro é muito importante para esse autocontrole das emoções. Até porque uma experiência que eu tive, por exemplo, foi, acho que uma das peças mais difíceis que eu fiz. Eu tinha que chorar em cena. Era um drama muito forte, muito pesado, que falava dos últimos minutos de uma pessoa, os últimos minutos de lucidez daquela pessoa. E logo depois eu tinha que fazer um texto, uma peça muito feliz, que a personagem ela estava radiante, ela estava feliz, que aconteceu coisas muito boas na vida dela. Então, assim, como que você controla essas emoções? São as técnicas que são passadas, né? É aquilo que eu falei da memória emotiva, de não também se deixar levar pela sua só, né? Aí, quando minha avó morreu, eu não ia conseguir voltar, porque eu ia estar lá super triste e depois eu ia estar super feliz. Então, o teatro ajuda demais mesmo a gente nesse controle emocional e extravasar também. Eu acho importante, né, que assim, que eu vejo que vamos imaginar, né, aqui dentro de uma situação terapêutica, utilizando o teatro. Você tem lá uma história, vamos supor que seja uma atividade em grupo, né? E vamos supor, como você falou, eu tenho uma história triste que envolve minha avó. E aí você está lá contando a sua história para o grupo, né? E aí as pessoas têm possibilidade de pensar em diversas maneiras para esse desfecho da história, né? E aí esse compartilhar, reinterpretar, né? Interpretar novamente aí essa situação e fazer com, de repente, auxiliar a pessoa a resolver aquela emoção que ela não está conseguindo se libertar, né? Não está conseguindo se encontrar naquele momento. E eu já vi várias situações utilizando realmente técnicas, né, de teatro, jogos teatrais, onde tem um grupo de pessoas e vamos lá, vamos partilhar a sua história. Conta a sua história, todo mundo ouve, e aí depois você está ali vendo a sua história sendo encenada por outros. E aí, de repente, você consegue ter uma outra visão, né? Você consegue sair da sua. E aí você tem uma outra visão da história, de acordo com o que o outro entendeu, de acordo com a visão do outro, né? Que estava no momento espectador, ouvindo a sua história, e agora ele é o ator e você é o espectador da sua própria história. E é verdade. É uma troca muito importante que a gente pode pensar, né, Mônica? Dentro dessa mesma citação que a Vanessa coloca aí para a gente, né? Assim, como você olha a reinterpretação pelo outro. Né? Também considerar, assim, eu acho uma metáfora muito interessante que Augusto Cury faz, a metáfora da mente humana com o teatro. Né? E aí essa mente, né, ela é o palco onde você precisa ter o controle, né? A gente não pode estar na plateia, a gente precisa estar realmente no palco para saber, como a Marisa acabou de colocar, se gerir bem as emoções, né? E aí você vai brilhar na sua inteligência, né? Vai brilhar nas suas conquistas, nas suas vitórias, você vai conseguir se alegrar com isso, né? Vai aprender também a lidar com as derrotas, os momentos difíceis, né? Que é um treino para ser a cada dia
o quê? O autor, o protagonista da sua história, né? Então, para que ninguém fique como coadjuvante, como atores secundários, né? Dentro dessa peça que é a sua vida, é a sua história, mas se tornar realmente líder de si, né? Acho que isso é importante, sim, considerar que as nossas emoções que são trabalhadas no teatro, então, assim, é uma questão metalinguística aí, né? O teatro falando do próprio teatro, né? Então, quando a gente é capaz de pensar e refletir este teatro, que também vai se operar no teatro da nossa própria história. Então, acho que isso é bem bacana que a Vanessa traz. Verdade. Né? O olhar de fora da sua situação te ajuda muito, né? A resolver os conflitos, muitas vezes, sentimentais, emocionais que a gente tem. E o teatro realmente proporciona isso, essas cenas, esses momentos. Verdade. Tem um ator francês, né, que nasceu no início do século XX, já faleceu, acredito, em 1990 e pouco, 94, 95, por aí assim, Jean-Louis Perrault, né? E aí é muito interessante, Barrault, quer dizer, que ele coloca assim para a gente que talvez o teatro tenha sido o primeiro soro que os seres humanos criaram para poder se proteger da angústia, né? E aí a gente pode ampliar essa lista dele aí com outras tantas emoções. A Mônica falou agora do síndrome do pânico, a ansiedade, né? Então, assim, de fato, o teatro parece ser esse soro inventado pelo homem para poder estar protegido, porque, assim, também não só consegue fazer esse processo terapêutico, mas também serve como um processo de prevenção, né? Então, aquilo que a Mônica fala, as memórias emotivas que o teatro vai ensinando, nos faz ter um alerta. Eu não preciso chegar a viver aquela emoção para eu saber como que eu vou lidar, porque eu já fui conduzido pelos exercícios teatrais a entender como passar por isso. E às vezes, por exemplo, você percebe que atores às vezes lidam tão bem, por exemplo, com a perda, né, de familiares. A gente encontra às vezes isso, assim, você fala, nossa, parece lidar com uma naturalidade, né? Entende isso como uma passagem. E aí você fala, mas por quê? Também já fez tantos exercícios, né, dessas perdas de mãe, de pai, de avô, de avó, no teatro, né? Não necessariamente na vida real, isso tem que ter acontecido, e quando acontece na vida real, você começa a fazer essa assimilação, né? Assim, como que isso se processa, Mônica, também, né? O contrário. Verdade. Isso é muito interessante que eles estão falando, a gente está falando dessa perspectiva, e aí eu estava pensando no teatro, por exemplo, como ele auxilia em entrevistas de emprego, por exemplo. Porque, às vezes, né, a gente, como pessoa, a gente tem aquela vergonha, né? Ah, nossa, eu estou sendo avaliado ali, aquele nervosismo. Aí você vai lá e veste uma personagem segura. Você consegue pensar numa memória emotiva de segurança para que você responda as perguntas, para que você esteja lá, sim, é você, mas com uma maior segurança. E, assim, eu já vi muitos treinamentos, né, treinamentos para entrar em organizações internacionais, voluntários e tudo, e envolve muito jogos teatrais, né? Eles colocam as pessoas ali para exatamente interpretar o que a outra fez, ou o que a outra está falando, ou continuar uma história com o mesmo sentimento que a outra traz, ou até mesmo contar dos seus pontos fortes e fracos, que é uma coisa muito interessante no meio artístico, que não medir a questão dos pontos fracos, que a gente acaba ouvindo muito. Ah, seu ponto fraco é isso, isso e isso. Né? E no dia a dia a gente tem muita dificuldade de ouvir pontos fracos. Ainda assumir pontos fracos é uma coisa mais difícil ainda. Muita gente fala assim, meu ponto fraco é ser generoso, né? Porque aí as pessoas montam em cima de mim, eu não consigo. Isso não é ponto fraco, né? Meu ponto fraco é ser rígido. Eu sou rígido comigo. Sim, isso é um ponto fraco. Porque a gente entende em entrevistas e processos colocar a nossa habilidade, que a gente acha mais forte, e colocá-la como se fosse um ponto fraco para nos aumentar, mas aquilo acaba nos diminuindo, né? Porque querem conhecer o nosso lado humano, querem saber como que a gente gera esse lado de humanidade, como que a gente aplica ele naquele trabalho em equipe. Tá, eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, eu sou egoísta. Eu gosto de fazer tudo do meu jeito, eu sou egoísta. Como que eu vou lidar com esse egoísmo no trabalho em equipe dentro da empresa? Como que esse egoísmo pode não me atrapalhar? É isso que as empresas querem saber. E, às vezes, assim, no teatro, a gente vê muito dessas questões de ter que lidar com o contraditório. Porque
a gente às vezes pensa assim, por que você se apaixonou por aquela personagem? Eu, assim, aproveitando um dia do artista, assim, dou um salve pro Will Smith. O Will Smith é, com certeza, meu preferido. Porque ele faz personagens não caricatos, né? Os personagens caricatos são aqueles, assim, que normalmente já tem um bordão, ou já foram feitos, ou já tem aquela coisa, assim, né? Limitada do personagem, não que sejam ruins, são personagens bons, mas são caricatos. Ele não, ele traz personagens do dia a dia, mas cada um à sua maneira. Ele consegue fazer Eu, Robô e outro policial completamente diferente, com sentimentos diferentes, sendo a mesma pessoa, e outras questões. Por que ele consegue fazer isso? É observando pessoas. Eu acho que o maior presente que o teatro dá, que você está falando, né, a calma da alma, porque a gente começa a observar melhor as pessoas que a gente ama. Porque, às vezes, no dia a dia, a gente fica o dia inteiro com aquela pessoa. Se a gente fizer um exame mental agora, vocês sabem exatamente como está vestido seu filho, sua esposa, seu marido, como está vestido. Primeira coisa, vocês sabem? Exatamente como está vestido, que cores, como está o brinco, o cabelo da pessoa, como que está. A gente não tem isso, a gente vai vivendo, né? O nosso dia a dia, a gente não tem essa observação do outro, das coisas. E no teatro, a gente acaba criando esse outro olhar. Se eu tenho que construir uma personagem parecida com a Vanessa, por que eu vou ficar pensando? Eu vou olhar a Vanessa, eu vou observar como que a Vanessa faz. E aí a gente acaba ganhando esse presente de maior observação, e às vezes é até engraçado, porque eu aqui em casa vejo que eu tenho muitos trejeitos do meu pai. E eu só comecei a observar isso depois do teatro. E a gente acha que não, né? Que a gente não tem esses trejeitos familiares. E é muito parecido, muito mesmo. Mônica, olha só, a gente está já com o nosso tempo se esgotando, né? Eu queria agradecer demais a sua participação. Você sabe, assim, que a sua parceria, né, está sendo muito importante para nós, principalmente para falar, né, divulgar a arte. Não só a arte, aquela que a gente observa, mas aquela que a gente trabalha, aquela que a gente consegue trabalhar ali, várias interrogações que surgem na nossa vida e a gente não sabe como dar conta. E aí a gente está conseguindo mostrar para as pessoas, né, que a arte é capaz dessa transformação, ela é capaz sim de nos auxiliar em todos os momentos. É só a gente, né, olhar, ter um novo olhar para a arte. Porque normalmente a gente pensa que a arte é aquela que eu vou pagar para ir a uma casa de teatro para sentar e observar, ou eu vou comprar um quadro, botar na minha casa, né? E a gente deixa a arte muito distante da gente. E eu vejo que a gente está conseguindo aproximar as pessoas da arte. Né? Então, assim, eu quero te agradecer imensamente, né, por essa parceria e por hoje estar aqui participando dessa homenagem mesmo, né, aos profissionais do teatro, que não é só ali, a gente não está falando só de ator, a gente está falando de toda aquela estrutura que promove o teatro, aquela pessoa que cuida da trilha sonora, aquela pessoa que cuida da luz, aquela pessoa que faz o roteiro, aquela pessoa, e diversos profissionais, né, que fazem o teatro acontecer. Muito obrigada. E concluindo, então, também, junto com a Vanessa, nesse agradecimento, né, assim, por todos os profissionais ali, uma frase sendo citada até por consideração desse tempo de comemoração que a gente está vivendo hoje, né, do Dia do Artista do Teatro, em que diz que o teatro é a casa do artista. Quem entra deve respeitar o dono da casa. Então, por todo esse reconhecimento do valor que os artistas do teatro apresentam, é por saber que a gente, através do Acalmarte, com o processo da arte-terapia, né, ligada à educação socioemocional, e que a gente adentra esse terreno do teatro como um caminho também nesse processo terapêutico, a gente adentra esse território com muito respeito, né, com muita gratidão por tudo que o teatro tem a contribuir com a arte-terapia, com a educação socioemocional. Né, e aí o nosso muito obrigado para a Mônica, que nessa parceria, e agradecendo a Mônica, a gente agradece a todos esses artistas. Gente, eu tenho muito a agradecer vocês, eu só agradeço mesmo também, o trabalho é muito bacana da Acalmarte, assim, muitos amigos têm dado retorno, e a arte realmente, ela tem essa questão de transformar, né? A arte, as pessoas acham assim, para eu ser cantor, eu tenho que ir só aqueles que fazem o curso, só teatro, só aqueles, não, você também pode cantar, não é proibido você cantar, usar, fotografar, não é proibido você usar a arte a seu favor, né?
É isso aí. E vamos, né, mais uma vez falar, né, hoje também o Dia Mundial da Fotografia, né, que é uma arte maravilhosa também, que está bem mais próxima da gente hoje em dia, né, por conta da nossa tecnologia, né? E aí, assim, fica também a nossa homenagem a todos os profissionais, né, os fotógrafos e a arte em si, o teatro, a dança, a fotografia e todas as artes. É Tchau, verdade, tchau, abraço para todo gente. mundo, né? Isso Tchau, aí. tchau. Tá? Tchau, Fiquem com gente. Deus. Até a próxima.